Pessoal, estamos diretamente hoje aqui no supermercado Geoserve. Já quero começar até a matéria agradecendo a gerência e a administração aqui do supermercado Geoserve da Avenida das Nações, que liberou para que eu e a doutora Camila Geraldi, nutricionista, gravássemos aqui hoje para ficar uma matéria bem diferente para vocês, ensinando você que está quando vem no mercado a olhar os rótulos dos alimentos, né, doutora? Tudo bem? Tudo bom, Karine, e você? Também, tudo jóia. Hoje vamos mostrar na prática. Exatamente, né? Muitas pessoas às vezes têm dúvida do que olhar no rótulo, olhe só calorias, o que eu procuro, né? Esse é melhor, esse não é. Então hoje a gente vai ensinar um pouquinho, né, do que é o rótulo e o que tem nos rótulos aí dos produtos. Então, a pessoa que vem preocupada com caloria, com quanto ela vai ingerir de caloria naquele produto, está enganada. Não é por aí que tem que ir. Muitas pessoas até comentam comigo em consultório, eu olho a caloria de tal produto e eu vejo que é tão pouco, mas independente disso, a gente tem que saber o que a gente está trabalhando na dieta dela. Às vezes eu estou trabalhando um controle de nutrientes e essa pessoa está só preocupada em olhar as calorias. E daí, de repente, nesse produto tão pouco calórico, tem muito daquele nutriente que ela não deveria estar consumindo. Ou às vezes tem uma gordura perigosa que ela está consumindo e não está sabendo, né? Às vezes a pessoa se confunde muito, acho que pelo produto ser doce ele só tem açúcar. Muitas vezes produto industrializado, na maioria, aliás, além do açúcar tem gordura. Gente, olha o perigo. Então, vamos começar aí com o pão de forma? Isso, vamos aqui mostrar para o pessoal, né, o que é a tabela nutricional dos alimentos, né, e como interpretá-la, na verdade. O que está acontecendo aqui? Então, primeiramente, o rótulo ele tem a obrigação de fornecer a gramagem, a quantidade do produto que está sendo fornecida por porção, tá? Então, fora isso, a pessoa também vai ter uma medida caseira que facilite para ela entender qual é aquela gramagem, porque nem todo mundo tem uma balança ali para pesar, tá? Então, ou vai ser em unidades, ou vai ser em colheres, às vezes em xícaras, que o pessoal vai estar vendo essa anotação aqui, que é o primeiro item do rótulo. Depois o rótulo vai descrevendo valor energético, que são as calorias, aí entram os nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, né, que são as gorduras. Eles destacam bastante as gorduras saturadas, que são as gorduras ruins, e as poliinsaturadas ou insaturadas, que são as gorduras boas, e o sódio, né, que aparece aí obrigatoriamente no rótulo também. Muitos produtos que têm adição de fibras também você vai notar que tem adição de fibra aqui no conteúdo desse rótulo, tá? Vem a quantidade, né, em calorias, em gramagem por nutrientes, e depois também vem a porcentagem que isso representa na sua dieta. Então, o valor de referência numa dieta, que geralmente... Que legal isso, não sabia que era isso daí. Porcentagem VD. Tá? Então, o quanto isso de porcentagem representa na sua dieta? Na verdade, eles utilizam um padrão aqui dietético, que são 2.000 calorias. Tá? Então, em 2.000 calorias, qual é o percentual de carboidrato que atingiu? Qual é o percentual de proteína que atingiu? Qual é o percentual de sódio que atingiu? Olha esse pão, o que tem de sódio! Por exemplo, 10% de uma dieta é de sódio desse pão. Entendeu? Então, assim, o sódio, a gente tem aí um consumo máximo de 2.000 miligramas por dia para um indivíduo saudável, tá? Uma pessoa que não tenha doença nenhuma, principalmente hipertensiva. Então, aqui já tem 10% desses 2.000. Imagine todos os outros alimentos que a gente vai comer no dia. Geralmente o pão é nosso primeiro alimento. Então imagina até o fim do dia o sódio natural dos alimentos também, ou se você costuma utilizar muitos alimentos ricos em sódio, chega no fim do dia você consumiu muito mais que 2.000 miligramas. E quem está procurando por um pão integral, um pão desse integral, o ideal para uma dieta? Sempre eu peço para o pessoal dar uma olhada nos ingredientes, tá? Porque o rótulo ele consegue enganar muito o cliente. Então eu peço para dar uma olhada geral nos ingredientes. Se o primeiro ingrediente desse pão, ele é farinha de trigo integral. Ah, tá. O primeiro lá em cima tem que ser a farinha de trigo integral. Exatamente, integral. Por regras de legislação, o primeiro ingrediente é o que mais contém no produto. Então se a pessoa está comprando um pão integral, ele deve ter pelo menos, na sua maior quantidade, farinha de trigo integral. Exatamente, né, pessoal?
muitas vezes você anda aqui pela prateleira de pães e o que você vê? Qual é o primeiro ingrediente do pão que está lá intitulado como pão integral, pão saudável e tudo mais? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa mesma, a maioria deles, e o pão tá escrito lá, pão integral, que coisa. Exatamente, daí o primeiro item dele é farinha de trigo branca e às vezes ele vem adicionado de alguns grãos e tudo mais e a empresa acaba intitulando como pão integral, tá? Então engana bem. Se engana, a gente, olha, eu até outro dia, antes dela me explicar nas consultas, também estava comprando errado. Você vai lá, você nem olha, a gente nem olha o rótulo, na verdade. Você tá ali escrito no pão, pão integral ou pão integral light, você nem vai olhar, né? Você vai confiar no produto, tá levando e tá comendo mais até a farinha branca do que a integral, né? Exatamente. E assim, também nesse meio a gente acha muito o pão com a farinha mista, né? Então ele tem a farinha de trigo integral e a farinha branca. Sendo a farinha de trigo integral o primeiro ingrediente, significa que ele é mais rico nesse tipo de cereal, tá? Então aí tá valendo mais a pena. Fora isso, claro que você vai olhar outros itens como sódio e tudo mais. Mas dentro de uma ideia que eu venha a ter de pão integral, eu tenho que vir procurar um pão de preferência 100% integral. Boa sorte, porque tem que pesquisar bastante os rótulos aqui. Vai perder no mínimo uma meia hora só para escolher o pão. Então, não adianta vir com pressa para o mercado, porque tem que olhar o rótulo. Se você quiser se alimentar adequadamente, vai ter que parar e olhar os rótulos, né? Exatamente. Não só de pão, né? Não. Mas de qualquer alimento que você vá comprar e tenha um rótulo. Então, desperte a curiosidade de saber o que é que você realmente está consumindo. Exatamente, pessoal. A gente também, quando chegou por aqui, a gente estava olhando os iogurtes, né, doutora? Isso, né? Ali também, né? Bastante novidade. A gente estava discutindo até agora sobre o teor de gordura, né? Então, será que o iogurte zero gordura, ele realmente é zero gordura? Então, nunca acredite no que você está vendo logo de cara, né? Procure olhar os ingredientes. Então, esse iogurte, ele está com leite desnatado? Ele está. Então, ele realmente é zero gordura. Mas pesquise muito o que você está comprando para ter certeza disso. Porque acaba acontecendo com o iogurte o mesmo que acontece com o pão. A gente olha lá, integral, light, tá achando que tá comprando, beleza. E o Danone também, né? Vem lá, 0% gordura e você vai olhar nos ingredientes, tá lá que não é o leite desnatado, né? Isso, e faça até uma comparação, porque muitas pessoas optam pela versão light também, né? Ele não está como zero, ele está como light. A obrigação de produto ser light é ele ter a redução de 25% de algum nutriente. Então, o ideal é a gente pegar um produto da mesma marca, o natural, o normal, e comparar com esse light. O que é que for realmente reduzido? Muitas vezes o produto light acaba até sendo não light, mesmo intitulado. Por quê? Às vezes o produto tradicional é tão gorduroso, tão rico em açúcar, que a redução de 25% ainda deixa o produto muito gorduroso. Exatamente, ainda fica super se a taxa é altíssima, pelo amor de Deus. E tem que comparar tudo, né? Tem que ter a redução. Ah, ele é light porque ele é livre de gordura? Não necessariamente. Ele pode ter uma redução de açúcares, ele pode ter uma redução de gordura, ele pode ter uma redução de sódio. Ser light em sódio. Existe o sal light. Já vai direto no sal light. O sal light é melhor mesmo que o outro? Sim, ele tem uma redução de sódio e um aumento de potássio, né? Então é para um controle aí das pessoas que têm crise hipertensiva. Até para quem não tem a crise hipertensiva, seria legal para ter uma vida saudável ou não é necessário? Não seria necessário, porque na verdade se você tiver um controle do uso do sódio, né, usar muito pouco sal, porque a gente tem que lembrar que muito do que a gente consome já tem sódio naturalmente. Então, se a gente controlar, não usar saleiro à mesa, que isso não vai sobrecarregar a quantidade de sal no nosso dia a dia, não teria um problema de você estar usando um sal comum. Beleza. E o zero lactose, que também a gente viu muito ali nos iogurtes? O ideal do produto zero lactose é que ele viesse com um produto com leite, né, com ingrediente que não tem lactose. E muitas vezes o que a gente olha nos rótulos é que os produtos são enriquecidos com enzima lactase, que é para fazer a digestão. Por isso que muitas pessoas que realmente são alérgicas à lactose, que têm que tomar muita atenção e muito cuidado com esses produtos, acabam nem consumindo, porque nem sempre é o suficiente para fazer a digestão.
tá? Então, o pessoal mais da moda, que procura o produto zero lactose, ele é mais caro, né? Ele é diferenciado. Na verdade, você vai estar consumindo um produto, na maioria das vezes, com o leite tradicional, mas com a enzima para facilitar a digestão, tá? Mas tem produtos que estão corretos, mas a maioria, devido ao custo, está introduzida a enzima. Então, pessoal, pode separar aí pelo menos, no mínimo, 2 horas para o mercado. Você vai ter que olhar tudo realmente. Agora a gente vai aí dar mais uma andadinha aqui pelo mercado. Caminhando pelo supermercado, achamos agora aqueles temperos prontos, sabe? Para você colocar no seu arroz, que deixa o seu arroz delicioso. Para você temperar sua carne, né, doutora? Pois é. Encontramos aqui a solução do tempero, só do tempero, né? Da saúde, nada. Exatamente, só dele mesmo. Prefira os temperos naturais sempre. A quitanda ou hortifruti ali atrás está cheia de opções de tempero para vocês utilizarem no prato de vocês. Então não há necessidade, porque a gente olha no rótulo aqui, uma grande quantidade de sódio, tá? Não só em temperos naturais, mas alimentos que contenham sachês de temperos dentro, como macarrão instantâneo, por exemplo. Tá. Aquele temperinho do macarrão instantâneo é puro sódio, né? Exatamente, é riquíssimo em sódio. Então aqui nesse produto, por exemplo, que é um tempero pronto, a gente vê a presença de 1.800 miligramas de sódio, 76% do valor diário da sua dieta. Ou seja, você não poderia comer mais nada. Já atingiu praticamente tudo. Aí depois o resto você come tudo sem tempero. Gente, que absurdo! E mesmo você comendo sem nada, sem nenhum tempero depois, lembra que o sódio está presente naturalmente nos alimentos. Então não tem como você se livrar. Basta apenas você não usar produtos que sejam carregados de sódio. Então, mais uma dica aí, prefira os temperos naturais. Fuja desses temperos aqui já prontos, tá? Isso mesmo. Prevaleça a sua saúde. Sempre. E vamos continuar caminhando. Essa parte aqui eu particularmente adoro, viu, doutora? Ai, meu Deus, ela já vai puxar minha orelha aqui mesmo. Bolacha, adoro bolacha. Mas eu posso comer, né, a integral? Opa, né? Seu lanchinho já não é mais bolacha integral há muito tempo. Faz. Justamente porque ela é pouco integral. Gente, jura? Então, o produto integral, ele vem com adição de fibras. No caso desse produto aqui, ele está vindo com 1,4 e a legislação exige que, pelo menos para a porção, o produto tenha 1,5 grama de fibras na sua composição. Aqui já tem um pouquinho menos. Mas fora isso, tudo que foi adicionado para você poder ter um paladar melhor a essa bolacha, que complica. Então, nossa! Normalmente essas bolachas, elas são ricas em açúcar e muitas vezes em gordura. A gente vai ter um comparativo depois de rótulos aí e a gente vai ver que uma bolacha doce, recheada, que tem muita gordura, tem pouco a mais do que a bolacha integral, que deveria ser tão saudável. Gente, comi a vida inteira. A vida inteira comi errado, achando que eu estava levando uma bolachinha dessa para comer no meio da manhã e no meio da tarde eu estava arrasando, emagrecendo. Gente, que horror! Pouco calórica, né? Que é a nossa preocupação normalmente, mas a gente tem que olhar muito além disso. A gente está mostrando isso hoje com os rótulos, né? Olhar o ingrediente novamente. Se você fizer um comparativo entre bolacha recheada e bolacha integral de muitas marcas, você vai ver que a farinha branca é o primeiro ingrediente das duas, o segundo ingrediente é o açúcar, elas têm a mesma quantidade de carboidratos, a bolacha recheada tem um pouco a mais de gordura apenas, a integral nem atingiu o valor de fibras. Então a gente precisa observar muito bem esses lanches que a gente está comendo no meio da manhã e no meio da tarde.
Às vezes o chazinho com bolacha. Ah, chazinho sem açúcar, uma bolachinha integral, tô arrasando. Ai, pelo amor de Deus, gente. Então tenhamos muito cuidado, principalmente com biscoitos doces recheados, que são riquíssimos em gordura saturada. A gente sabe que a gordura saturada tem que ser ingerida no máximo a 7% do nosso valor diário da dieta. E isso já é o correspondente à carne que a gente consome no dia. Às vezes é um produto lácteo que a gente não consome desnatado, né? E aí você pega um biscoito desse, às vezes come um pacote. Então você está ingerindo uma grande quantidade de gordura e fora isso, uma grande quantidade de açúcar. Muito, muito mesmo. E para comer um pacote é assim, né, gente? Uma sentadinha no sofá, você come o pacote que nem vê. Meu Deus. Come como pipoca, né? Uma atrás da outra. E a satisfação é o que importa. Realmente o sabor é muito bom. A gordura, ela favorece muito o nosso paladar. Então a gente reconhece muito fácil a gordura. Porém, a gente sabe que no fundo isso daqui é prejudicial. Então tenham muito cuidado no consumo de produtos industrializados, principalmente de biscoito recheado. Que perigo, gente. Mas, na verdade, além de tudo isso, de você estar vindo no supermercado com mais tempo, olhando os rótulos, é imprescindível aí, a gente pode perceber, a consulta com a nutricionista, porque ela vai orientar melhor, que nem eu fazia da minha cabeça esse lanchinho no meio da manhã e no meio da tarde a bolacha integral, achando que estava tudo beleza, né? Foi só na consulta com ela que aí eu vi que estava totalmente errado, né? As pessoas elas têm que ser orientadas. Claro! No momento que nós estamos fazendo a prescrição dietética, a gente orienta muito, ó, você deve consumir assim, assim, olhe isso. Dificilmente indicamos marcas, porque isso não cabe a gente. Cabe a gente orientar, educar. O que é que você deve aprender sobre rótulos, sobre produto industrializado. Você deve mais fugir dos rótulos, na verdade. Procure o alimento que não tenha rótulo, que esse é garantia de saúde. Exatamente, ela está querendo dizer para você ficar só lá no hortifruti. Ou em algum rótulo especial, que de repente não tenha adição de açúcar, que seja um produto natural, mas que foi industrializado para fornecer aí mais facilmente para o consumidor. Mas isso é pouco, né? Nos industrializados isso acontece muito, é muito difícil de acontecer. Então, de preferência, naturais, frescos. Bem naturais. Ainda aqui nesse corredor, vamos andando, doutora. Eu achei ali na frente a parte que muitas pessoas são viciadas. Eu não tenho esse vício, eu passo muito bem sem, mas também quando dá aquela vontade. Os famosos chocolates, né? Hoje a gente vê muito também chocolate diet, chocolate light, chocolate com não sei quanto % de cacau. Na verdade, qual seria o mais indicado? Bom, eles se diferenciam, sendo que o ao leite é um chocolate que tem pouco cacau e uma concentração boa de leite e açúcar. O chocolate branco não tem cacau, é só leite e açúcar. É o meu preferido. Claro, tinha que ser, né? Aí eu até falo, né? Você não gosta de chocolate, você gosta é de leite com açúcar. E aí, a partir daí, começam os chocolates meio amargos, 70%, 80%, que vão aumentando o teor de cacau. O cacau é um alimento ótimo, então você deve aproveitar do chocolate o cacau, e não o açúcar, e não a gordura. Então, olhar muito bem o que vai consumir. Então, esses que são tipo 70% cacau, 80% cacau, eles têm menos açúcar, é isso? Vai ter uma redução de açúcar, mas vai ter um teor maior de cacau, que é o importante a ser consumido aí. Não uma barra, não uma caixa, é claro, né? Tem a moderação, né? Não é um alimento importante e principal da nossa dieta, né? É aquele que a mais, então é controlado, mas um chocolate de melhor qualidade. Então, pessoal, podem tratar de fugir aí das barras de chocolate. Agora nós estamos na época de Páscoa, ovo de Páscoa nem pensar. Não muda muito, né? Se você for comprar um ovo ao leite, um ovo 50%, um ovo branco, você não... Recheado ainda? Recheado, trufado, de colher. O pessoal tem que tomar muito cuidado nessa época para não exagerar na quantidade de açúcar e de gordura aí que vai estar consumindo desses chocolates. Eu já tive muitos anos
Chegar na Páscoa, a balança fazer vu! Jesus, e depois para perder. Tem que se controlar, gente, não é porque da Páscoa tá aí, você tem que sair desenfreada, que nem louca comendo chocolate, né? O chocolate não é essencial, né? Ele é, como eu disse, ele é um quê? Ele é uma graça do nosso dia, uma sobremesa. Então não há necessidade de a gente se esbaldar em chocolate. A gente tem que procurar se alimentar dos alimentos corretos, alimentos de verdade. Mas não há proibição também. O que as pessoas têm que saber é como controlar. E Exatamente. não exagerar, né, no consumo de um alimento que não seja tão útil aí à saúde. Tudo na medida certa e sob orientação. Doutora, adorei. A gente vai voltar mais vezes para falar dos outros, porque tem muita coisa para ser falado aqui, né? Isso, vamos voltar a fazer compras juntas, inclusive, né? Pra gente observar o que as pessoas estão comprando. Ah, meu Deus! Tá bom, fechou. A gente vai fazer compras juntas, então. Tem bastante coisa para mostrar no supermercado e eu acho isso muito educativo para as pessoas não chegarem aqui mais perdidas, para elas saberem realmente o que elas devem estar olhando aí nos rótulos. Exatamente. Obrigada, então, doutora, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Beijo, pessoal!